Bom, tenho aqui então a calça cortada. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o corte, tá? Quais são as peças. Então, vou começar com as peças principais, depois a gente vai indo para as menores, né? Então eu tenho a peça das costas, o traseiro, e eu já fiz a marcação aqui da posição do bolso, e aqui eu tenho a parte dianteira, né, a frente, dessa forma. Opa, lá no over, o que eu vou fazer? No meu caso, a interlock. Eu já vou fechar centro-costas e pespontar. Vou fechar na ultralock e pespontar na reta. Se o seu overlock é de 3 ou 4 fios, você tem que passar over e reta, depois pesponta. Aqui na frente, eu vou fazer a montagem do zíper com a peça ainda aberta. Então eu vou chulear essa parte aqui do gancho, tá? Porque aí a gente vai fazer a montagem igual eu ensino no meu curso, diferente das calças que tem aqui no canal. Então eu vou só chulear e ir pra reta já fazer a montagem do zíper de braguilha. O zíper para calça, ele tem que ser de metal. Então eu tô com esses dois aqui para decidir qual que eu vou usar, um tá menorzinho que o outro. Então, mas ele tem que ser com esses dentes de metal aqui, tá? Para peso na peça e também para suportar a gramatura do tecido. Bom, e a peça do zíper com braguilha é a seguinte. Eu cortei dois retângulos de 20 centímetros de altura por 10 de largura. Um eu deixei com as pontinhas e o outro eu arredondei. Por quê? Um vai ser o lado que eu vou costurar o zíper de primeira e o outro vai ser aquele pesponto, né, da parte que fica por cima, vocês vão ver. Então, eu dobrei e só arredondei essa parte aqui. Daí, nessa posição, ó, avesso com avesso, eu vou passar o over para poder fazer o acabamento e já deixar no ponto. Então, esse aqui vai pro overlock. Os bolsos, eu vou... Com isso aqui que a gente vai fazer o acabamento do bolso. Se você reparar, normalmente é assim. Mas pode fazer bainha também, tá? Eu quero seguir a risca. Então aqui é o acabamento do bolso, que vai ser feito na reta. Aqui eu tenho, vai ser o que vão ser os passantes, tá? Cortei com 60 centímetros de comprimento, para ser mais fácil, não ficar fazendo pedacinhos. Aqui eu tenho o cós traseiro. Então eu tenho a parte externa que já está entretelada, e a entretela de papel termocolante, com 1 centímetro menor em todo o contorno. Então eu tenho a parte externa entretelada e o forro sem estar entretelado. Na frente a mesma coisa, a parte interna sem entretela e a parte externa com entretela. Cós. Aqui eu tenho a pala traseira, que vai dar o designer da minha peça atrás, né? O cós vai ser o último a ser montado, vai ficar ali do ladinho na reta. E agora tem as partes do bolso, que eu expliquei pra vocês lá na modelagem, né? Como que a gente faz? Eu tenho a parte interna do bolso, que é aquela que a gente costura primeiro, que é essa daqui, ó. Quando eu cortei, eu já deixei junto para não confundir. Então, olha como é que é isso aqui. Aqui é no crepe, tá? No tecido de forro. Só que a parte que tem que ser costurada nessa abertura aqui tem que estar no tecido principal para não correr o risco de aparecer o forro. Então, essa parte interna do meu bolso, ela é em dois tecidos. A parte de cima no tecido plano e a parte do fundo sempre no forro, para não ficar aquela patoca de jeans aqui. Então a gente faz sempre no forro. Então eu já vou vir aqui, ó, e nessa mesma posição, ó, direito com direito, eu já boto um alfinetinho aqui. E isso aqui a gente pode fechar só na reta, porque é a parte do fundo do bolso que não vai aparecer. Então eu alfineto e boto lá na reta. A parte externa do meu bolso, vocês lembram que é a parte que vai completar essa abertura aqui, ó. Então a gente tem essa parte aqui, né, que é a parte de cima do bolso, mas também tem o fundo. E o fundo a gente sempre faz no forro, né? Vocês já aprenderam, certo? Só que esse bolsinho aqui de moeda, ele tem que ter uma altura que vai até essa parte aqui. E aí depois a gente corta para fazer o formato, tá? Então eu vou fazer a bainha aqui, né? Virando 2 vezes. E aí ele vai ser encaixado aqui, daí a gente corta o excesso para poder costurar na parte de baixo, beleza? Eu já posso até fazer isso aqui. Porque, ó, eu posso marcar onde vai ser a minha bainha. Já vou fazer aqui a virada e um pesponto duplo. Daí ela vai ser costurada, lembrando que aqui vai ter o cós. E esse bolso ele é costurado a uns 2 dedos aqui, olha, da costura do cós. Então você já marca a posição. Óbvio que é no lado direito da peça, né? Ó, é nesse lado aqui. Vou colocar no meu lado direito, já posiciono aqui. Não posso deixar muito colado na lateral, por quê? Porque tem a costura de união, né? Então aqui, ó, a gente já consegue tirar esse excesso. Por isso que eu não fiz lá na hora do corte e nem da modelagem. Então, ó, o meu bolso vai ficar assim. E aí eu costuro nessa peça aqui. Direito com direito. Aí essa parte aqui a gente tem que fazer no over, tá? Porque como é a parte externa,
Então a gente faz um acabamento mais cuidadoso. Então aqui a gente vai pro over, mas antes a gente vai fazer o bolsinho chapado aqui de moeda. Então lembrando que a minha máquina é uma interlock 5 fios. Então ela já me dá aquela costura reta, né, de uma vez aqui. Então eu vou fechar gancho costas. Aqui eu tô usando linha e fio de poliéster. Ai, errei. Ai, meu Deus, já comecei errando essa bugica. Tá, vou soltar. Primeiro tem que colocar a pala, gente. Então, na verdade, eu preciso montar aqui, ó, a minha pala. E aí, como que é a posição dessa pala? Ó, a parte curva para baixo, né? Então, ó, direito com direito. E a gente primeiro monta a pala e pesponta para depois fechar o gancho. Então, eu vou baixar aqui, ó. Eu vou abrir e deixar a minha costura de montagem para cima, aqui na palha, eu vou dar 2 pespontos, né? Vou dar um pesponto duplo aqui. Então, esse aqui agora vai lá para a reta. Aqui o pertigal e a limpeza do zíper, avesso com avesso. E aqui na frente eu vou fazer o chuleado. Pronto, agora a gente vai para a reta. Bom, aqui na reta, o que a gente tem que ter em mente aqui, a gente está trabalhando com tecido pesado e eu preciso da minha agulha bem grossa. Então, ela é minha agulha 18 e eu tô aqui com a linha de pesponto. Vocês já perceberam que a linha de pesponto é diferente da linha de tecido, né? As duas são poliéster, porém o tex é mais alto na de pesponto. O que é tex? É a gramatura, a resistência dela. Essa daqui, ela é bem fininha. E vocês conseguem ver a diferença só de colocar uma do lado da outra. Ó. Olha como a verde é mais fininha e a caramelo é mais grossa. Então essa daqui, ela tem pouca resistência. Ela é indicada para tecidos mais finos. Ó. Arrebenta com facilidade. A linha de pesponto você não consegue arrebentar. Então por mais que você puxe, o dedo fica marcado, ó. Mas a linha não arrebenta. Então ela é mais indicada para... Ela é específica para tecido para jeans. Jeans, brim, sarja pesada. Porque senão a linha some no tecido, a gramatura do tecido, né? Então para a linha ficar viva e ficar com aquele aspecto de calça jeans de loja, é linha de pesponto. O meu ponto ele não tá muito apertado, porque se eu precisar desmanchar a costura vai ser muito dificultoso. Eu tô aqui com 3,6, posso ir até 4 na largura do meu ponto. E eu tô também com a linha de pesponto na bobina, mas se a sua máquina for doméstica e não aguentar, você pode colocar a linha comum na bobina, mas tem que casar a cor, tá? Mesma cor em cima e embaixo. Aí com a minha folga de costura da montagem aqui da pala, eu jogo pra cima para dar resistência aqui na hora desse pesponto. Faço primeiro um pesponto estreito bem na borda de montagem, abrindo aqui para não ficar tecido empapado. E do ladinho, mais um. Tendo como referência o primeiro pesponto, para que a largura da costura ela fique igual do início ao fim. E aí eu vou ter esse resultado estético. E essas são as técnicas de modelagem e costura que eu ensino no curso de calças, que está disponível no plano anual da plataforma. Você vai aprender a fazer as suas calças com liberdade, o modelo que você desejar. Pronto, agora sim eu vou colocar direito com direito e vou lá para o over, né? Deixar aqui o gancho definitivo. Então, eu vou deixá-la lá, né? E agora a gente já pode começar aqui com a montagem do zíper e na sequência eu vou decidir qual zíper eu vou usar e eu vou pegar aqui as peças de acabamento do zíper, que são essas. Essa montagem de zíper é diferente da aula que tem aqui no canal, ela é exclusiva dos alunos e eu vou ensinar aqui para vocês. Para você fazer uma montagem de zíper que a parte interna da peça fique bem bonita, a gente tem que tomar cuidado com o lado da costura. E a gente tem o lado direito e o avesso da costura. O lado direito é a parte da costura de cima do overlock e o avesso é aquele ponto mais feinho embaixo. Então, quando a gente olha a calça por dentro, a gente tem que ver o direito disso daqui, tá bom? Então, a posição certa para iniciar a montagem do seu zíper, ela é essa daqui, ó. Fica nessa posição aqui para você. A dobra do tecido no ladinho da agulha e o avesso da costura para cima. Então, é assim que você vai montar o seu zíper. Ele vai ficar aqui.
E aí, quando você olhar a peça de dentro, vai estar essa limpeza, tá? Bom, então aqui eu já decidi que eu vou usar o zíper maior. Aqui eu tenho um zíper de 20 centímetros. Eu preferiria a cor branca, mas o tamanho não está favorecendo, então vai esse aqui. E eu vou colocar rente à borda. Aqui, ó, meio centímetro da borda, tá? Ó. E aí eu vou costurar desse lado de cá. Costuro até a trava, volto, mais uma costura de reforço. Beleza. Agora a gente vai pra peça. Uma coisa que você precisa prestar aqui bastante atenção. Aqui a gente acrescentou uma margem de costura de 1 centímetro, não foi? Então a gente vai seguir com essa largura até em cima, porque ela foi calculada na modelagem, tanto que a gente tem um pique aqui, ó. Então eu vou seguir aqui para vincar, certo? Então, esse aqui é o meu lado direito da minha peça, ó, vestindo. Mas quando você coloca o direito para cima aqui na máquina, fica na sua mão esquerda. É o lado que a gente vai pregar essa parte aqui, tá? Então a gente vai dar uma vincada aqui nessa linha onde foi projetada lá na modelagem. A gente vinca aqui. E percebe que a gente vai continuar esse vinco com o alfinete. Então, onde que terminou essa virada aqui? Eu vou fazer uma marcação com o meu giz panda. Esse giz, ele apaga com o ferro. Se você não tem o giz panda, aí você bota um alfinete aí nessa altura, tá? Que vai ser até onde a gente vai costurar. E vira esse 1 centímetro do gancho frente. Deixa já aqui na posição. Bota aqui o alfinetinho. Aí eu venho com o meu zíper e encaixo aqui. E vou costurar até essa marcação. Então, sem esticar, eu só posiciono e costuro. Essa é a parte de baixo do zíper, lado direito. Chego aqui na minha marcação, dou um, vai e vem. Agora, com essa parte, o outro lado da frente, eu vou vincar também na direção aqui, ó, e vou já fazer aqui, ó, até onde eu tenho que costurar. Aqui, o meu 1 centímetro de virada. Aqui, eu já vou casar, já vou sobrepor o gancho, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, aqui eu já vou alinhar a borda disso daqui, vou costurar, fazer um pesponto, bem na bordinha da minha marcação para cima. Usando essa borda em cima dessa costura que eu fiz do zíper e alinhando também aqui na cintura, cuidado para não ficar desnivelado. Então aqui eu já vou travar a posição com alfinetes. Então aqui é a posição da minha calça fechada, quando ela estiver finalizada para vestir no corpo. Agora nessa posição aqui no avesso, eu levanto essa abinha aqui e vou costurar só essa parte do zíper. Ai, caramba. Vou abrir aqui em cima porque eu esqueci de botar a pecinha aqui, o pertigal. Então, essa parte aqui, ó, eu soltei aqui essa costurinha da ponta, gente. Bem que eu tinha percebido que estava estranho. Porque essa costura tem que ser feita pregando o pertigal. Então, ó, coloco o pertigal assim, ó, com essa parte da dobra aqui. E aí sim eu faço esse pesponto prendendo. Agora sim, fez sentido. Bom, prendi aqui. Então, ó, quando eu prendo o pertigal aqui, eu já tô com a minha virada aqui do gancho. Então, eu vou posicionar essa costura que eu acabei de fazer na linha da costura do zíper aqui da bandinha de baixo, alinhando aqui, ó, na altura da cintura e já prego aqui, ó. Já deixo fixo, pra não sair do lugar. Percebe que, ó, as marcações que eu tinha feito para fazer o zíper, ó, tá até coincidindo, então tá na altura certinha. O que eu tenho que ter cuidado agora é já de fazer a sobreposição do gancho. Então, eu tenho que colocar a borda aqui, olha, dessa parte de cima, na borda já dobrada aqui, ó. Então, ó, tô colocando exatamente, sobrepondo o 1 centímetro de margem de costura que eu calculei na modelagem. Já tá aqui na posição, né? Agora, aqui no avesso, eu levanto essa camada de cima, que foi a primeira que a gente costurou, vou segurar meu pertigal aqui, ó. A gente costurou agora e vou costurar nessa bandinha aqui do zíper. Ele já tá na posição, né? É só a gente costurar assim. Aí agora a gente vai fazer o pesponto final, que é aqui o pesponto
da braguilha e eu já desço fazendo a costura do gancho na bordinha, depois eu volto e faço o segundo pesponto. Aí, você pode ter aqui um gabarito, ou você pode vir à mão, mas é importante marcar porque realmente assim, direto na máquina você pode errar, tá? Então eu vou fazer aqui o desenho de onde eu vou passar a costura, lembrando que esse giz apaga. E aí eu vou fazer um pesponto duplo. Percebe que essa costura, ela vai passar, ó, nessa peça aqui de fora. Ela não pode pegar aquela limpeza primeira que a gente pregou o zíper. É nessa peça aqui de fora, tá? Porque ela ainda tá aberta, ó. Então ela vai travar isso aqui. Então é uma função dupla, né? De travar e de dar o acabamento aqui final. Na indústria tem uma máquina chamada mosqueadeira, que se você reparar, tem mosqueadeira e a travete, né? Que dá aquele vai e vem, sabe? Aquele mosqueado assim, geralmente... né, no encontro aqui das duas peças aqui embaixo, que é mais grossinho, tem uma costura mais reforçada. Aqui no final, aí sim elas podem ficar uma por cima da outra. Bem devagarzinho para você não fazer o formato, né, a costura torta. Eu vou terminar na bordinha. Eu já vou descer aqui, ó. Então, primeiro eu vou, ó, agulha funda, vou subir. Pois é, não pegou a volta da costura, né? Mas você sabe que eu só fiz aqui, ó, segui o contorno do que eu tinha riscado. Aí eu vou subir a costura em 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3. Giro e vou descer. Aqui o acabamento final aqui da braguilha, né? Eu fiz o risco com giz, não sei se gravou essa parte. Aí, com a agulha baixa, eu girei a peça, subi 3 pontinhos, agulha baixa, vou descer aqui a costura já do meu gancho frente, bem na bordinha. Agora, eu vou fazer o segundo pesponto, tendo como referência a primeira costura, passando do ladinho do pé calcador, devagarzinho, que não precisa ter pressa. Opa, cuidado com a trava do zíper, quebrou a minha linha. Não tem problema, a gente volta um pouquinho e faz um vai e vem. Essa região do zíper, é bom a gente vir aqui no volante com a mão, porque pode bater e quebrar a agulha. Agulha baixa, levanta o calcador, gira a peça, segundo pesponto no gancho, frente. A calça jeans, ela é toda no pesponto duplo, tá? Então, a gente vai ter esse resultado aqui, zíper finalizado. Agora a gente já pode ir para os bolsos para poder iniciar a montagem da união, né? Então, lá na mesa a gente já uniu as peças do bolso, né? Essa parte aqui, bolso, a parte interna do bolso, que a gente vai costurar só na reta. Então, primeiro a gente vai unir aqui. Como é uma costura curva, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu dou um vai e vem lá e já seguro aqui no finalzinho para ir distribuindo a curva. Vou fazer aqui alguns piques, não preciso pespontar. Pronto, então essa peça aqui é aquela que a gente vai costurar aqui de primeira na abertura da calça. Então, direito com direito. Agora você já vai começar a entender. Costura. Piques, porque é uma costura curva. A gente vai fazer um pesponto duplo. Geralmente na calça de alfaiataria a gente costura aqui na peça de acabamento para ficar escondidinho. Mas na jeans a gente quer que apareça mesmo. Então, um pesponto estreito, rente à borda. Então, cuidado para não empapar tecido aqui, tem que abrir bem. Volto. Mais um do ladinho. Então, meu bolso vai ficar assim. Outro lado, a outra peça que a gente preparou, mesmo processo. Na parte de dentro, temos essa limpeza, olha que bonito. E a gente vai prender isso aqui, ó, tá? Vai ficar escondidinho aqui. Agora a gente tem essa parte aqui do bolsinho de quê mesmo, hein? De moeda, né? Então aqui, ó, vou fazer a bainha, que eu já tinha virado aqui na posição, né? A gente precisa fazer a costura para prender, né? Ó. Aqui também, que se você tiver rebite, você pode colocar um rebite aqui. Ficou ridícula, toda torta, vou fazer outra. Já tá aqui na posição, então eu posso tirar tudo, porque do lado de cá a gente também precisa fazer a virada, né? Então, se você tiver rebite, é aqui que coloca. Agora eu volto aqui, ó, porque eu preciso encaixar a parte de baixo do bolso, né? Então, ó, aqui a gente tem que fazer no over, lembra? Então, isso aqui é lá no overlock. A gente poder finalizar esse bolso aqui. Só que antes de ir pra lá, o
que eu já faço várias coisas juntas, eu vou preparar o bolso traseiro. Então, para fazer o acabamento aqui do bolso, você pode fazer a bainha tradicional, tá? Mas eu vou seguir o que eu vejo nas calças do meu marido, por exemplo, que eu já vi de loja. Então, direito com direito, daquela tirinha de acabamento. Aí eu já viro tudo pra dentro assim. Primeiro pesponto. Pra fazer o segundo. Vou deixar aqui já prontinho pra fixar na peça. Vou lá pro over, fazer o acabamento aqui. Deixar o gancho traseiro. Aproveitei que a calça ainda tá aberta e já chapei o bolso na posição que eu tinha marcado aqui no avesso. Eu coloquei alfinete para poder sair a posição aqui e alfinetei tudo. Então eu já vou fazer essa costura porque depois de fazer isso com a peça montada é muito mais difícil. Então eu vou fazer o nosso pesponto duplo, tá? Eu voltei atrás no bolso e senti falta de um detalhe aqui que a gente chama filigrana, tá? Que é aquele detalhe de costura decorativa aqui no bolso. Então eu soltei o bolso. Então se vocês forem fazer isso, façam antes de pregar o bolso, tá? É mais fácil. Daí eu vou fazer a marcação nos dois de uma vez só. Vou marcar o meio. Eu tô com 15 aqui, então é 7,5. Eu vou marcar 6,5, 1 centímetro acima de um lado, que eu vou fazer 2 carreiras, né? Então aqui é a mesma coisa, ó. E aí você tem que decidir qual desenho que você vai fazer. Se você vai fazer um Vzinho, se você vai fazer ele assim em círculo, que eu acho mais difícil, né? Porque a gente está trabalhando com a máquina reta. E geralmente esse desenho ele é feito em uma máquina própria para isso, programada. Então, eu acho que eu vou fazer assim, ó. 14 aqui, vou marcar o meio. Daí eu vou descer em 3 centímetros aqui no meio e vou fazer um Vzinho. Pode ser para cima ou para baixo, tá? Você que decide a forma que você vai costurar. Mas o ideal é que você faça o gabarito. E a olho é difícil, tá? Então a 1 centímetro eu venho e faço mais abaixo. Tem uma linha de cima como referência. Lembrando que é o de expanda esse aqui, então eu consigo apagar depois. Daí eu faço a mesma coisa aqui. Marco o meio 3 centímetros abaixo e 1 centímetro abaixo a segunda costura, né? Daí eu vou vir aqui e faço essa costurinha decorativa, depois eu bato a ferro para apagar o risco, né? Eu acho que uma calça jeans sem o filigrana não é a mesma coisa, né? Então bastante cuidado nessa pontinha aqui para não ficar torto. Sempre que for movimentar o tecido, agulha baixa. Aqui eu não vou nem fazer o retrocesso, já vou vir aqui para baixo, fazer a segunda costura. Acho que eu não gostei. Acho que eu vou fazer mais estreito. Vou ver aqui um mais estreitinho. Com um pé de sapatilha. O quê? Ah, gostei de 3, ó. Gostei dos 3, vou deixar os 3. Fiz um no meio pra preencher, que eu achei que a costura ficou muito separada. Pronto, agora sim eu vou voltar lá na marcação que eu já tinha feito na minha peça, igual vocês viram. E vou chapar ela aqui de novo. Olha a diferença da peça com esse trabalho de filigrana no bolso. Então faz toda a diferença, tá? Vou tombar a minha folga de costura pro lado direito aqui da peça e vou fazer o pesponto duplo. Um estreitinho, rente. Nosso pesponto sempre vai ser assim, tá? A gente vai seguir o mesmo padrão, ó. Da pala, do bolso, sempre um pesponto duplo. A gente já havia feito a parte da limpeza, da abertura do bolso. Falta agora a parte externa, não é? Então, ó, esse aqui é o ladinho que tem o botão, o ladinho que tem o bolso de moeda. Então, ó, direito com direito, cá. Percebe que todo o fundo do meu bolso é no tecido de forro. Então, eu vou vir aqui e fechar no over, né? A gente está olhando aqui e já vê a peça quase finalizada, né? Bom, o que eu fiz aqui, ó? Eu posicionei certinho com o alfinete, porque se a gente não prende aqui, o bolso fica todo abrindo. Então,
Eu coloquei alfinete aqui na lateral, posicionei direitinho aqui na cintura, coloquei uns alfinetezinhos também. E aqui, ó, de um lado, que é o lado esquerdo da peça que vai ficar por cima, a gente vai prender aqui, na parte da braguilha. Vou até abrir o zíper aqui para você entender. Eles não podem se encontrar aqui, porque senão a peça vai fechar. Então, de um lado da braguilha eu prendo esse lado do bolso, e do lado de cá, aqui embaixo, eu prendo o outro lado. Vou passar uma costurinha aqui, tá? E aí eu prendo aqui na lateral, dou um pontinho aqui em cima, só para esse bolso ficar no lugar, certo? E aí a gente já vai poder fazer a montagem fechando lateral e entrepernas. Tá? A gente faz uma prova para depois dar sequência na finalização do cós. Assim que ela tá ficando, ó. Detalhe do bolso, dos pespontos. A frente toda montada já. Olha aqui a questão do bolso, que dentro, ó, logo na viradinha aqui, é o tecido jeans, né? Mas o fundo do bolso ele é todo no forro, o que evita ficar aquele, né, monte de tecido pesado aqui. Agora a gente vai preparar o cós e alfinetar aqui pra gente vestir e fazer a primeira prova. Bora lá. O cós eu vou costurar, aqui eu já até fiz, ó, centro-costas da parte externa e centro-costas do forro, vou costurar. E aqui também o centro-costas da parte externa, que é a parte que tá com a entretela. Daí a gente vai começar aqui a montagem, só que antes da gente unir pelas laterais, deixa eu só mostrar pra vocês uma coisa, ó. Eu fiz uma prova aqui ainda, antes de colocar o cós, eu vi que no meu quadril tava meio papadinho. Sabe aquele papinho no quadril? Então e a minha peça ela tá toda fechada na reta ainda não fiz a costura final de overlock, porque eu não recomendo antes de fazer a verificação do cós e fazer essa prova que a gente vai fazer junto, tá? Mas eu já vesti ela no meu corpo e vi que precisava entrar um pouquinho, porque tava papadinho. Então isso fez com que eu entrasse um pouquinho aqui na linha de cintura e provavelmente o meu cós vai estar maior. Ainda falta fazer aqui a parte dos passantes. Então, o que eu recomendo você fazer? Medir o cós todo na peça antes de costurar as laterais. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, ó. A parte externa, eu vou alinhar no centro-costas com um alfinete e vou medir aqui, ó. Aqui tá ok, ó. 1 centímetro só a mais, que vai ser a minha margem de costura. Aqui também. Então, tudo certo. A parte de trás é a mais importante, porque na frente a gente tem que realmente deixar sobrar. Então, a gente já pode começar a montagem aqui da parte externa das costas com a parte externa da frente. Com as partes entreteladas, eu vou costurar pela lateral. Então, sempre verifica se o seu cós tá certinho, tá? Agora a parte de fora. A parte aqui na parte das costas, dessa camada aqui, que é a camada interna, eu já vou colocar minha etiqueta. Essa é a hora de colocar a sua etiqueta de marca, caso você tenha no bolso. Será que vai ficar feio, gente? Aqui no bolso? Ah, eu acho que ia ficar bonito se fosse uma de couro, né? De tecidinho assim, acho que não vai ficar legal, não. Agora eu vou alfinetar a parte externa. E a gente vai fazer uma prova. Agora a gente já vai unir pela parte superior. Então alinha as costuras, abre bem as costuras para não ficar grosso. E a gente vai costurar toda a parte de cima. Tô gostando de como tá ficando aqui no meu corpo. Vou dar uma ajeitadinha nesse bolso sem vergonha aqui, ó. Ó, só nesse papinho aqui, mas é porque ele não tá preso totalmente aqui dentro. Então pode ser que depois que eu finalize melhore. Mas se ficar ainda esse papinho aqui, eu vou dar uma costuradinha. Tá bem bagunçado aqui no ateliê. A largura da minha perna de calça tá maravilhosa. Meu fio de calça tá bem posicionado, porque eu trabalhei isso no corte. Então não tá deslocando, não tá torcendo o fio. Não tá torcendo a perna da calça, né? Olha como é que o gancho atrás tá perfeito, tudo bonitinho. Só que esse cós tá sem vergonha. Olha isso aqui. Ó que sem vergonha esse cós. Ficou, né? Folgadinho. Então a gente vai ajustar isso aqui, ó. Por isso que a gente não pode finalizar antes da prova. Então ele vai ficar fechado nessa posição, tá?
mas ele não pode ficar assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no centro costas um pouquinho, entro um pouquinho aqui nesse lado, um pouquinho nesse lado, mas só na parte de cima. Embaixo tem que manter a medida para encaixar na peça. Então, só na parte de cima eu vou fazer esse ajustezinho aqui, dar uma entradinha para poder finalizar o cós. E aí, eu finalizando o cós, a gente só faz a bainha. O meu comprimento aqui tá perfeito. É só virar mesmo e colocar o botão. Daí a gente já consegue ver o resultado da peça finalizada. Só que antes da gente finalizar o cós, eu vou preparar os passantes, porque ele tem que ser posicionado antes de montar o cós. Então, eu cortei essa peça aqui no jeans. Então, agora que eu já vou iniciar a finalização, para já prender o cós e prender eles aqui. Outro aqui, tendo cuidado de botar mais ou menos na mesma distância para não ficar visualmente estranho. Na mesma distância do centro. Um bem no centro das costas aqui, ó. E também tomar cuidado de deixar a costura mais feia assim, ó, para cima, porque quando a gente virar vai ficar a costura do lado direito para cima. São muitos detalhes que a gente tem que se atentar. Aqui bem no centro. E os outros dois eu não vou botar na lateral, eu vou colocar mais ou menos uns 3 dedinhos para dentro da lateral. Pronto, e aí quando eu for montar o cós, a gente já vai prender os passantes junto. Então, com o cós aqui, ó, finalizado, a gente vai iniciar a montagem. E como que a gente vai fazer isso? Bom, lembrando que a parte da etiqueta é para dentro e a parte do cós entretelado é para fora. Então, é assim. Só que a gente vai começar costurando pela parte de dentro para a gente ter visão da virada e fazer um pesponto bem certinho. Então, eu vou alfinetar a parte interna. Não vou alfinetar tudo, eu vou só posicionar no lugar certinho, depois vir costurando. Então, a gente vai alinhar centros e as costuras de lateral. Ah, só que, gente, agora que eu lembrei, ó, eu preciso fazer a costura final, né? Depois da prova a gente já definiu que não tem mais nenhum ajuste para fazer, então eu vou fazer toda a costura de lateral e entrepernas no overlock antes de montar o cós. Com toda a minha costura feita, e aí com ela pelo avesso ainda, eu vou fazer os pespontos de acabamento. Tá? Lembrando que o nosso padrão é pesponto duplo, então eu vou jogar toda a minha margem de costura para a peça das costas e vou pespontar toda a lateral dela com 2 pespontos. Esse pesponto ele só pode ser realizado depois da prova, que você tiver ter certeza que você não vai precisar fazer mais ajuste nenhum, tá? Agora sim que a gente vai alfinetar para finalizar. Cós aqui, né? Então, vou começar por dentro, coloco o cós, vou travar no centro. Pronto, fiz a volta, agora a gente vai fazer a virada para finalizar. O cós tá todo para dentro, a gente vai puxar ele para fora. Então, agora, a gente vai colocar tudo pra dentro, ó. Gosto dessa parte de baixo, deixar passar um pouquinho mesmo. Então, eu vou abrir a costura aqui de cima, ó. Viro 1 centímetro e já vou fixar aqui. Essa é a hora dos alfinetes, tá? Bom, fiz toda a volta, por isso que a gente precisa começar por dentro, porque aqui já fica limpinho, a gente bate a costura por fora. Chegando aqui na parte que vai ficar por cima, aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar desigual assim, ó. Então, a gente fecha o zíper. E aí, essa parte eu gosto de deixar rente, bem certinha. Então, eu vou tirar o excesso, deixar aqui uns 2 centímetros, 1,5. E assim eu vou finalizar o cós de cima. Eu deixo sempre ele por último, tá? Então, eu abro aqui a costura da união da parte de cima, dobro até chegar à medida que seja para ficar bem rente aqui, tá? Ó, aqui embaixo eu já dobro aqui, vou até tirar aqui um pouquinho para conseguir. Sempre abrindo a costura, porque senão fica muito pesado, muito grosso para poder costurar depois. E aí eu dobro e aqui em cima eu já travo com o alfinete, que já é a medida final. Aqui embaixo a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente vai ajeitando aqui. Na indústria é óbvio que isso não é feito manualmente, tá? Tem a máquina de pregar cós, que é como se fosse um aparelho grande de viés que já vai pregando tudo. Mas, né, nós meros mortais,
não temos esse maquinário robusto, então a gente tem que ir manualmente mesmo, sempre visualizando aqui se não tá ficando um mais alto que o outro. E essa parte aqui é a mais difícil de... Vou tirar um pouco desse excesso para não ficar tão grosso. Parte mais difícil de segurar, né? Porque a gente precisa cuidar de não deixar muito grosso aqui. Pronto, e é assim que vai ficar. Para quando fechar, a gente vai colocar um botão aqui e pronto. Agora é só fazer a volta e conforme eu for costurando, eu já vou passando por cima dos passantes aqui, tá? Quando eu fizer o pesponto, então não posso esquecer disso. E aí, ó, a gente deixa um pouquinho para baixo, tá? Essa tira é de 9 centímetros. Mas vamos lá. Primeiro eu vou começar por baixo e depois por cima. Deixa eu ver para que lado eu começo. Eu vou começar... Eu gosto de começar pelo lado de baixo, porque esconde o retrocesso, né? Eu vou começar por essa pontinha aqui. Comprimento do ponto maior. Vou deixar aqui meu ponto com 4 centímetros, porque o cós está muito largo, muito grosso, para deixar com ponto de 3,5. Pode abrir um pouco mais essa largura aí, tá? Eu tirei e agora eu vou jogar minha peça pra cá, pra fora, e vou começar a costurar aqui pra dar a volta na parte de cima. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know. Oh, I know yesterday, did I remember my own name, my own life in the night, no anxiety, and made out with the guy I just wanted a little love, my own life in the night, no anxiety, but I live a lie, insecure, always on my phone. Yeah, I live a lie. Don't really know how life was before, but